Agora um texto seminal de Freud, intitulado O Ego e o Id, de 1923. É um texto longo, um texto também incluso no conjunto de textos metapsicológicos, ou seja, no conjunto de textos que tem por objetivo explicar ou delimitar os fundamentos da psicanálise. Pois bem, antes desse momento, Freud acreditava que vamos dizer assim, a estrutura do aparelho psíquico se limitava a algo consciente, pré-consciente e inconsciente. Durante certo tempo, isso de alguma maneira funcionou na obra de Freud, mas Freud, muito inquieto, como sempre, começava a perceber em seu trabalho clínico de que havia algo que escapava a essa modalidade de interpretação do que podemos chamar da mente humana. Freud, então, começa a teorizar e inventa nesse texto, um texto que levou bastante tempo para ser publicado, uma nova forma de apreensão do aparelho psíquico, ou seja, Freud, de alguma forma, dá um passo além, estabelece três grandes noções: o ego, o eu, né, em latim, o id, que seria o isso, em alemão, e, na verdade, o superego, ou supereu, ou ainda supra-eu, seria uma instância que estaria acima dessas outras duas instâncias citadas anteriormente. Pois bem, Freud se pergunta, afinal, de onde vem, por que algo é inconsciente, por que existe o superego, e ele mais uma vez recorre de maneira mais aprofundada agora sobre o complexo de Édipo, tomando o bebê como um protótipo de humano. Um bebê que é fruto da junção de um homem e de uma mulher, da junção carnal, naturalmente. Um bebê que provavelmente sentirá afeição pela mãe e de alguma maneira rivalizará com o pai. Ao exibir essa rivalidade, ele terá que esconder, terá que ocultar da sociedade seus verdadeiros intentos, suas moções agressivas, e também, ao lado da mãe, os seus desejos incestuosos muito provavelmente serão reprimidos. Acontece que essa divisão entre inconsciente e inconsciente, ela se transformaria então numa coisa tripartida, que acho que vale a pena delimitar nesse momento com alguma acuidade. Vamos lá. Esse material, vamos chamar assim, esses elementos reprimidos, eles seriam parte do inconsciente do ego, que é uma parte menor, e fundamentalmente de uma parte do id. Freud chama o id da sede das paixões humanas, ou seja, onde reside os ciúmes, a inveja, a vaidade, o ódio, o amor, enfim. Todas as grandes paixões humanas estão depositadas no id, que é fundamentalmente inconsciente, da qual uma parte do ego também se encontra por lá. Mas uma grande parte do ego, ou seja, o eu que eu quero mostrar para a sociedade, o eu que eu gostaria de ser idealmente, ou que eu me cobraria para ser também idealmente, que nasce lá do ego, posso ser como meu pai, devo ser como meu pai, não devo fazer isso como meu pai, não tenho direito de ter essas coisas que meu pai tem, essa mãe é do meu pai, essa mãe é minha e ninguém pode se opor a isso. São questões dinâmicas, topológicas e econômicas que permeiam a existência humana, ou seja, aquilo que é reprimido, por exemplo, essa agressividade, essas emoções mais agressivas, elas não ficam necessariamente depositadas no inconsciente, elas vêm à tona pelas manifestações do inconsciente, ou seja, pelos sonhos, pelos atos falhos, pelos xistes fundamentalmente, pelos sintomas neuróticos e pela transferência com as pessoas. Ou seja, muitas vezes quando sentimos amor ou ódio por alguma pessoa inexplicavelmente, é muito provável que isso se deva a algo de nossa própria história. Ou seja, o id é onde reside algo muito humano e também muito potente e muito forte. O ego seria uma tentativa de lidar com isso, mas o próprio Freud dizia, se o cavalo está com sede, o cavalo levará o cavaleiro até o lago, e o cavaleiro terá que esperar o cavalo matar a sua sede. Ou seja,
o ego é o cavaleiro, mas o id é o cavalo. Pois bem, e falta o superego, afinal. O nome do texto é apenas ego e id. Onde está o superego? O superego seria uma instância criada não apenas pelo próprio sujeito, pela força do recalque, mas fundamentalmente também pela força da repressão externa, pela moral, pelos bons costumes, pela religião, pelo direito, eventualmente pela medicina, pela psicologia, enfim, pela ciência. Ou seja, não faltam discursos que endereçam ao sujeito: você não pode ser assim ou você deve ser assim. E o sujeito responde com o ego, uma resposta frágil, uma resposta até ingênua, mas que no consultório de um analista ele sofre abalos. Ou seja, um sujeito que inicia uma análise, ele tem que desinflar o seu próprio ego, aliás, como todas as religiões indicam, por mais curioso que seja, e fundamentalmente se apropriar da verdade que reside em seu id. Desconectar-se minimamente do superego, ou seja, não se entregar a essa instância que Lacan chama de obsceno e feroz, para então se apropriar das suas paixões humanas, se responsabilizar por ela e, de alguma forma, inventar um outro caminho na vida, quiçá mais ético.